Boa noite, 19 horas, vamos aguardar entrar um pouquinho de gente. Hoje é um dia de muitas lives, para mim é um dia mais que especial, é o dia que eu comemoro meu dia do advogado, mas falando de carreira, tá? Adrien, minha afilhada, já tá aqui. Nós estamos hoje, o objetivo é estar falando um pouquinho sobre a necessidade de estarmos planejando a nossa vida, a nossa carreira e os nossos negócios. E a gente pensa assim, quem precisa planejar? Só o empresário que precisa ter um planejamento para ver o que ele vai investir, na onde que ele vai investir. Eu preciso primeiro ser uma profissional bem-sucedida para depois eu planejar? Ou o planejamento cabe em todas as fases da vida? Tá? O que eu posso dizer, tanto com a minha experiência pessoal, quanto em conhecimentos de coaching e mentoria acumulado ao longo de tempos? Planejamento é essencial para alcançar objetivos. Aquelas pessoas que planejam, e planejar não é só assim, olha, eu penso em muitas coisas, igual várias pessoas passam por mim, vários clientes são planejadores, porque um dos perfis comportamentais que nós temos é exatamente o perfil planejador. Tem muitas pessoas que são planejadoras, no sentido de pensa em muitas coisas, imagina muitas coisas, quer fazer muitas coisas, porém, não existe nada colocado no papel. Tá tudo na mente. Então, quando a gente está apenas sonhando, nós não temos planejamento. A gente faz o planejamento, essencialmente, quando a gente coloca no papel. É a primeira parte. O que eu quero ser? O que eu quero fazer, onde eu quero estar em 1 ano, em 2, em 5, em 10. Quais as dificuldades que eu tenho hoje, que eu preciso trabalhar para poder alcançar os meus objetivos? Então, quando eu planejo, eu consigo identificar quais são os meus pontos fortes e também os meus pontos fracos para que eu trabalhe em cima deles. Os pontos fortes eu utilizo como aliados para o alcance dos meus objetivos. E os pontos fracos eu vou buscar trabalhar aquelas habilidades que eu não tenho ou tenho de uma forma mais baixa e que são essenciais para alcançar. Então, a primeira coisa é definir objetivo. Aquilo que eu quero, sob o aspecto pessoal, sob o aspecto profissional. E não adianta a gente pensar assim, olha, agora fazer planejamento está fora por conta da pandemia. Não tem como planejar nada, não tem como fazer nenhum investimento neste momento, não tem como eu me dedicar mais para a carreira, porque agora, nesse momento, eu estou engessada por conta da pandemia. E eu digo exatamente o contrário. Nos momentos como esse, o planejamento é ainda mais necessário, tá? É aquela hora de que eu preciso, às vezes, recuar naquilo que eu estava fazendo e preciso encontrar novas alternativas, até mesmo no segmento profissional, para poder enfrentar o momento. Então, para isso, é necessário fazer essa paradinha e colocar no papel qual o meu objetivo, como eu planejo isso, quais os pontos que eu tenho. Da mesma forma como eu tô vendo muita gente reclamando agora de pandemia, eu sei de pessoas que estão começando projetos exatamente nesse período. Como pode? Como uns estão retrocedendo e falam, não, agora não é hora de fazer nada, eu tenho que recuar.
a minha profissão não tem jeito agora, eu sou engenheiro, ninguém vai construir, eu sou advogada, ninguém vai procurar. Errado, errado. O que eu preciso é readaptar. Olha, eu sou advogada, talvez o segmento profissional que eu estava inserido, eu precise fazer algumas alterações, porque com a pandemia, o que está necessitando de advogado, talvez seja uma outra área. Mas isso não significa retroceder, paralisar e ficar estanque, como se não pudesse fazer nada, como se não tivesse nenhuma possibilidade nesse momento. Então é hora de pensar, gente, por que alguns estão iniciando atividades agora? Porque alguns estão aproveitando esse momento de pandemia e voltando atrás em algumas situações, mas replanejando no sentido, olha, a minha carreira eu quero isso, então para tanto eu vou iniciar uma pós-graduação, um MBA, eu agora preciso investir na minha identidade pessoal, no meu marketing pessoal, então é isso que eu vou replanejar agora. Por quê? Porque o mercado exige algumas questões que não exigia 5, 10 anos atrás. Então nós temos hoje que em todos os segmentos profissionais as coisas estão mudando, mas isso não significa que porque elas estão mudando, elas não estão acontecendo. Não significa que porque eu tenho que olhar o mundo de uma outra forma, porque eu tenho que encontrar novos meios de empreender neste momento, não significa que por isso a minha carreira será um fracasso. Muito pelo contrário. Pode ser exatamente que no momento como esse você encontre exatamente o seu nicho, o seu segmento de carreira, o seu negócio especial, o seu grande talento. Então a primeira coisa é sair daquele lugar comum, de reclamar da crise, reclamar da pandemia. Não é ver o que está acontecendo no mundo, a gente precisa ver, tem que ter empatia, a gente precisa olhar o outro, o mundo precisa disso, mas nós também precisamos, nesse momento, olhar para nós mesmos. E qual é a necessidade de reposicionamento que eu preciso ter na minha carreira, nos meus negócios nesse momento, para me adaptar ao chamado novo normal? Tá? Então talvez aqui eu fale um pouco mais para um público de advogados, pelo que eu estou vendo aqui no acompanhamento da live, né? Então talvez eu fale um pouco mais para a carreira jurídica, mas isso não se aplica apenas para a carreira jurídica. Como que o planejamento pode e deve ser utilizado, tá? Então você, advogado, assim como eu, nesse dia do advogado, para pensar e fala assim, puxa, eu fiz 5 anos de faculdade, eu já estou há X tempo nessa área profissional, tive algumas conquistas, ganhei alguns honorários, troquei de carro, dei entrada no imóvel, mas eu tô lá, eu pago aluguel do meu escritório, eu tenho despesas e as coisas não estão andando dessa forma, as pessoas estão receosas de pagar advogado nesse momento, querem fazer, mas querem deixar para pagar depois. Como que eu faço agora, Dinaí? Qual é o posicionamento que eu posso ter? Como que eu posso me descobrir nessa carreira nesse momento? Eu tô tendo que ficar home office porque não tem como eu ir para o escritório deixando as crianças em casa. Eu preciso trabalhar em casa e em casa eu não tenho a mesma estrutura de trabalho que no escritório. E tudo isso anda me engessando, tá complicado. Eu tô vendo a qualidade das minhas peças, das produções profissionais, inclusive, caírem. Eu estou falando isso porque alguns advogados têm me colocado exatamente essa situação, né? E como eu tô vendo advogados na live. Então, o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, gente, parece lugar comum, mas não é. Você tem agenda? Você efetivamente tem planejado o seu dia?
ou porque você está trabalhando home office e você está deixando assim, eu vou peticionar na hora que eu tiver tempo, na hora que a criança dormir, na hora que eu tiver terminado o almoço, depois que eu limpar a casa, aí eu cuido dos prazos. Ou, não, agora eu tenho que atender um cliente, eu vou trancar a criança ali no quarto para mim poder fazer isso. Gente, não interessa onde você esteja. Vamos pensar, o seu local é agora. A Ludmilla tá aqui comigo, tá? Solicitando aqui uma participação ao vivo. Vou permitir para ela falar um pouco desse que eu tô colocando aqui para vocês, de organização. Então, veja bem, o que nós precisamos fazer agora? Então, eu vou pegar a Ludmilla, que entrou agora, né, Ludmilla? Você é um caso bem desse. Você está em casa, advogada home office, duas crianças pequenas, né? Exatamente, duas crianças pequenas e hoje o dia foi um pouco corrido, tendo que administrar a casa, os afazeres de casa, trabalhos domésticos, as crianças. E é interessante mencionar, né, com relação à agenda, ter, né, uma agenda para justamente ter um acompanhamento. Mas a minha dúvida é como que eu vou organizar essa agenda? Durante a semana, eu vejo pessoas que organizam a agenda no domingo para que tenham um cronograma aí durante a semana. Mas como que eu faço isso na prática? A sua prática, você vai ter que ver qual é o sistema que funciona melhor para você. Ok? Algumas pessoas que têm dificuldade total de planejamento, o aconselhável para iniciar a ter o costume de planejar é de um dia para o outro. Não é o correto, Sim. tá? É só para iniciar, para criar o hábito de planejar. O melhor tipo de planejamento é quando eu faço planejamento quinzenal ou pelo menos semanal, com alguns pontos que, obviamente, podem ter alterações. As pessoas têm muita resistência, falam assim, como que eu vou planejar a minha semana e vai ter coisas que vão alterar? Tá, agora, se você não planejar, vai ter tudo se alterando, porque você vai estar sendo a agenda dos outros. Você não vai ter a sua ordem para fazer as coisas e, obviamente, você vai perder qualidade, você vai perder produtividade tanto como profissional, quanto até como mãe, né? Então, assim, aquilo que eu aconselho, a rotina daquilo que você tem que fazer todos os dias, você sabe, né? Você sabe qual é a rotina de dona de casa, você sabe qual é a rotina das crianças tendo que estudar em casa, você sabe a demanda que você tem de clientes, então isso são coisas que são do seu conhecimento. Sim. Segundo, você sabe que o seu dia tem 24 horas, como de todo mundo, que é uma das coisas que as pessoas vivem postando assim. Hoje eu queria que o meu dia tivesse 30 horas, 25 horas. Coitado, não vai ter jeito. É 24 horas e acabou. Eu tenho que me organizar em cima de 24 horas. Mas 24 horas é tempo pra caramba. A gente acha assim, ai, não. Com planejamento, é. Então, o que às vezes é preciso fazer? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, analisar o próprio biorritmo. Que horário você funciona melhor para fazer as peças? Que a sua produtividade está melhor. Por que eu coloco isso? Porque é aquilo que você precisa, você desgasta mais intelectualmente. Ou o pessoal que está lá para concurso, estudando para concurso, estudando para o OAB, ou que ainda está em faculdade. Que horário eu funciono melhor para estudar? Então, eu já organizo por aí. Eu sempre funcionei melhor para estudar à madrugada, mas assim, dormindo mais cedo e acordando mais cedo. É o meu horário. Então, eu amanhecer, primeiro eu faço meditação todos os dias, logo que acordo, é um hábito que eu tenho desde os meus 20 e poucos anos, que me ajuda muito a manter equilíbrio em diversas situações. O mundo tá lá fora, tá catastrófico, mas assim, a serenidade, o interior, ele tem que estar ok para você começar o seu dia. E aí, na sequência, eu não sou muito de tomar café da manhã, no máximo é um copo de leite, etc. E já posso começar a produzir. É o horário que meu cérebro está melhor para isso. Principalmente casos mais complicados.
que demandem primeiro você estudar, analisar, não seja muito aquela coisa de arroz com feijão, Ctrl+C, Ctrl+V, que é aquilo que você já fez vários, e tem lá. Então, aquilo eu preciso desse meu tempo. E é melhor quando a casa tem silêncio, a rotina não começou, tá? Então, é preferível fazer isso. Então, já há algum tempo, eu acordo mais cedo e faço isso e adquiri o hábito, se não tiver audiência, de descansar um pouquinho depois do almoço. Também faz uma super diferença para mim. Almoçar e descansar um pouquinho, sabe assim, renova a energia. Então eu costumo, se eu posso, se é uma situação que a minha agenda está no meu controle, eu vou marcar para atender, para atender tanto um cliente de advocacia quanto um cliente de coach ou uma reunião a partir das 3 da tarde. E não logo após. O que eu não tenho condições é, se tiver uma audiência, umas, duas aí, obviamente eu vou fazer. Mas se é algo que eu posso, então, se a minha agenda, ela é meio, meu planner, que eu nem uso agenda. Ele começa, às vezes, 6 horas da manhã, aí tem horário às 6, horário às 7, horário às 8, de repente eu paro, meio-dia, e aí falo assim, mas que esquisito, né? Ela só volta a ter agenda 3 horas da tarde. Uhum. Aí eu tenho 3, 4, 5, 6, eu vou até 8, 9, 10 horas da noite, numa boa. Mas eu preciso daquele intervalinho ali. Significa que eu tô dormindo da 1 às 3? Não. Esse horário é o horário que eu faço post no próprio celular, é o horário que eu respondo o WhatsApp das pessoas, é o horário que eu me comunico, que eu verifico se eu tenho alguma coisa para atender, mas é o momento que eu descanso. São coisas que não vão utilizar muito o meu cérebro. Okay? Agora, é óbvio, veio uma Master Coach aqui, uma colega que depois, daqui a pouco eu vou chamar a Thaís para dar a ideia dela aqui também. Mais uma Ludmila, é você ver o seguinte, as suas meninas estudam que horas? Que horário que elas estão em aula online? Elas ficam sozinhas na aula online, você tem que estar acompanhando. Colocar tem que acompanhar. Para elas, falar assim, olha, vocês estão aqui fazendo a aula online, a mamãe também está fazendo dela. Então, você fica no trabalhando enquanto elas estão fazendo no dela. E, ao mesmo tempo, você está dando suporte. Mas não atender cliente esse horário. Porque a probabilidade de uma delas vir te interromper é maior. Exatamente. Agora, se você encaixar esse horário de você estar fazendo, olha, eu estou cuidando aqui com prazo, eu vou ver andamento de processo, tranquilo, porque elas vão estar ali, você está acompanhando. Sim. E ao mesmo tempo pode estar cuidando das suas atividades, né? E aí, no horário que é mais tranquilo com elas, você agenda clientes, você vai fazer outras coisas que demandem esse contato para que haja menos intervenção, né? Horário de arrumar casa, gente, não existe algo rígido que as pessoas falam, porque às vezes eu já peguei vários clientes assim que tinha verdadeira psicose de arrumar casa. E às vezes até tinha funcionária, mas na hora que sentava para fazer alguma coisa, estando em casa, vê algo errado e levanta e vai fazer. Então, isso no home office é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Para que também. Para que você não saia para lavar uma louça, para ver uma roupa na máquina e esqueça de voltar, né? Então, assim, coloque também no seu planejamento diário. Você não vai lavar roupa todos os dias da semana, mas estabeleça o dia que você vai fazer isso. Organize para ser aquele dia. Ao invés de ficar, porque demora muito mais. Se você cada dia coloca um pouquinho de roupa na máquina, passa um pouquinho de roupa todo dia, complica mais para você. Então, aquilo que não tem jeito, fazer comida, o almoço tem que ser feito todos os dias. Aí não tem alternativa, né? Então, assim, cria uma rotina de horário de você fazer almoço. Já deixa algumas coisas encaminhadas. Tem coisas que você pode fazer e já deixar, por exemplo, cozinhar feijão. Deixa de psicose, que tem que cozinhar feijão todo dia. Tem um povo que tem essa psicose. Pelo amor de Deus, isso aí é qualidade de vida. Cozinha feijão, separa, guarda, mas vamos poupar tempo, que tem outras coisas para serem feitas. E isso não significa que a sua família não vai comer bem.
né? Agora a saladinha na hora, e sim, fazer o acompanhamento. Então você tem que ir disciplinando para que as coisas fiquem mais fáceis para você e não mais complicadas. E o que eu vejo é que às vezes as pessoas se colocam tanto assim, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tem que ser assim. Você não experimentou de outro jeito. Quem disse que tem que ser assim? Se você fizer de outro jeito, você se encaixa. A Thaís Mirandola está colocando aqui, economiza também, realmente, economiza. Né? Pegar e falar assim, o que seria dos potes de sorvete se não tivesse feijão? Ou então Tupperware, não interessa. Ou aqueles sinônimos ali, ó, que seria as revendedoras de Tupperware, elas precisam ganhar nesse momento. Porém, não é só das coisas de casa que a nossa vida é feita. Então, o planejamento, ele entra em tudo. Tá? Quando a gente fala em planejamento de carreira, não tem como em planejar uma carreira sem você ter uma organização na sua vida pessoal. Porque você não é um ser isolado. As demandas da sua vida pessoal interferem muito na sua vida profissional. Então, é necessário fazer essa organização sem dúvida alguma. Tá? Ludmila, você está travada, você está me ouvindo? Você deu uma pensadinha aí no seu. Você está me ouvindo? Esclareceu para você a questão do planejamento? Olha, eu vou ter que tirar. Acho que é melhor você sair e voltar. Ai, tá travando, Ludmila. Você pode pedir para voltar, quem sabe volta melhor. Bom, gente, então, enquanto isso, olha, veja bem, o que é essencial? Primeiro, define o que você quer, porque é aquela história, quem não sabe para onde vai, tem algumas pessoas que estão aqui que vão ouvir isso e vai fazer sentido. Qualquer caminho serve. Então, quando eu estou andando sem saber qual é o meu objetivo, para onde eu vou, e não pensem assim, 2020 é um ano perdido. 2020 é um ano só de sobreviver, não vai dar de fazer nada. Porque enquanto você está pensando assim, tem N pessoas que estão fazendo 2020 ser o ano delas, exatamente por conta de tudo que está acontecendo. Tá? Não é não cuidar daquilo, é exatamente da lista. Não é não cuidar de si por conta da pandemia, fingir que nada está acontecendo, mas enquanto estiver vivo, viva, 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 viva. E para isso tenha, não pare, olha, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tira isso de você. Porque o maior inimigo de qualquer sucesso pessoal é você se colocar para baixo, não são os outros. É você não colocar acreditar na sua capacidade. Não acreditar que você é capaz. Às vezes a gente leva alguns nãos da vida e é normal. Eu quero que quem está assistindo aqui diga para mim que a vida só recebeu 5, que eu vou dar um parabéns. Essa pessoa tem que ser assim, tem que receber um prêmio porque ela está vivendo num mundo cor-de-rosa. Porque a gente leva não, a gente cai, a gente machuca, a gente tem frustrações na vida. Só que isso não pode significar que a gente não cresça, muito pelo contrário, a gente cresce com tudo isso, né? E às vezes eu estou vendo aqui concursantes, coloca assim, olha, eu tentei um concurso e não deu certo, Dinaí. Eu coloquei toda a minha energia para estudar, eu fiquei estudando um ano, achei que eu ia arrebentar, fui lá, não tá, e aí? Você vai desistir porque você teve fracasso? E tudo aquilo que você estudou, você tem que reaproveitar para um novo concurso. O pessoal de UAB não conseguiu na primeira. Toda vez você tem um resultado, deu errado, se você volta para trás e fica lá uma semana, 2, um mês, sem conseguir voltar a estudar, você está perdendo um tempo precioso e você está tendo perda de tudo aquilo que você estudou.
Então, na verdade, a gente tem que se redirecionar. Olha, não foi dessa vez porque eu tenho que fazer esse ajuste. Esse fracasso, você viu que eu perceber que eu preciso melhorar neste ponto. E a partir daí, replanejar. Volta lá na sua estrutura. Em quanto tempo? Qual o prazo que eu tenho para o próximo exame? No caso do exame de ordem, está sem data nesse ano, está complicado, mas não, tem que pensar assim, olha, eu tenho mais tempo, o próximo exame é o meu. Está demorando porque ele vai sair exatamente no momento que eu estiver pronto. Muda o foco, muda. Vou pensar que é exatamente por minha causa que o exame deste ano, o calendário está diferenciado, porque eu vou ter mais tempo para me organizar para estudar. Eu pego um edital de concurso, eu tenho mais tempo para eu trabalhar em cima dele, né? Mas trabalhar de verdade, tá? Eu pegar lá aquele edital, eu tenho X disciplinas, eu vou estudar nessa semana, de tal hora a tal hora, isso, aquilo, de que forma. Colocar o seu sistema de estudo considerando você, não é aquelas receitas de bolo que vocês acham em YouTube, em cursinhos prontos. É você enquadrar o seu próprio sistema, considerando quais são a sua melhor forma de aprendizagem, o seu melhor horário, o tempo que você tem disponível. Tudo isso você tem que analisar para você fazer o seu cronograma, mas seguir de verdade. Então, a gente para de dar desculpa. Eu não pude fazer porque o meu marido, eu não pude fazer porque os meus filhos. Nesse horário não deu certo de eu estudar, porque bem nessa hora aconteceu isso. Espera aí. Pega o seu tempo, olha lá o seu horário que você pode encaixar, tá? E aí você vai trabalhar naquele horário para você estar sempre ali fazendo o seu programa. Então, o seu programa. Pense, é o compromisso que você tem com você mesmo e não com os outros, tá? Eu dei uma entrevista no domingo, saiu no domingo na TV, e aí lá eu coloquei uma coisa, algumas pessoas vieram me falar que soou meio narcisista, colocar que a gente tem que estar em primeiro lugar. E eu vou explicar o porquê que tem que estar em primeiro lugar e não é nada disso, não. Por que a gente tem que estar em primeiro lugar? Porque você é a única pessoa que está com você. Da hora que você nasceu, vai estar com você até a hora da sua morte. Todo o resto vai passar. Aí vai falar, peraí, mas eu tenho meus filhos, eu tenho que preocupar com os meus filhos, eu tenho meus pais, eu tenho meu marido, eu tenho isso. Sim, você tem. Todos são importantes na sua vida e você tem um papel na vida deles. E você tem um papel enquanto mãe, um papel enquanto esposa, um papel enquanto filha. Mas você tem um papel importantíssimo que às vezes você se esquece. O papel enquanto ser humano. Você com você. Onde que você está dentro da sua vida? Em que lugar que você está? Certo, Tatá? Depois você olha o resto. Em que lugar você está na sua vida? E aquela história, a gente sempre acaba se deixando para depois. Aí vai lá e fala assim, olha, primeiro, quantas pessoas já me procuraram? Eu estou com uma pessoa aqui que pagou coaching para a filha. Né, Dergley? Vou colocar para minha filha entrar na faculdade, para ela escolher a carreira dela, para isso, para aquilo outro. Depois eu fecho para mim. E assim só a maioria das mães, tá? Eu faço primeiro com os filhos, depois eu vou fazer para mim. E, na verdade, a ordem tem que ser inversa. E eu falo isso sem sombra de dúvida. Eu também sou mãe. Mas a gente é melhor como mãe, como pai, quando a gente é melhor como pessoa. Quando a gente pode levantar, se olhar no espelho e se sentir realizado. Então, quando a gente está invertendo a ordem dos papéis na nossa vida, fica complicado. Então, coloque você em primeiro lugar no seu planejamento. A sua família é a consequência. Então, é óbvio que se você deixar um pouquinho de lado as suas filhas, porque você precisa dedicar a sua carreira, elas vão sentir, não é o tempo que você tem com elas, é a qualidade desse tempo. A qualidade desse tempo, tá? Então, as suas filhas verem que você trabalha, que você está ali desenvolvendo e você passar para elas, por menores que elas sejam.
é você chegar e colocar ali e falar assim, olha, a mamãe agora tem que trabalhar, o trabalho da mamãe é esse. Como que os filhos gostam de fazer parte disso? De verificar você como o seu papel de carreira, porque eles também têm o papel da carreira deles, que já inicia na escola. Eles também têm aqueles objetivos que estão colocados ali, de ter aquela conquista daquela nota, aprender aquela disciplina. Então, quando ele vê que você tem objetivos, que você planeja para alcançar os seus objetivos, indiretamente ou diretamente, você está ajudando os seus filhos a te verem como espelho, para que eles também se organizem e tenham os seus próprios objetivos e tracem as suas metas e consigam efetivamente estar ali fazendo a sua parte, porque ele vai ter você como um grande exemplo. Da mesma forma, gente, quem coloca negócios. Eu coloco assim o seguinte, você é um negócio, começa daí a história. A gente fala assim, o que eu quero saber de negócio se eu sou empregada? Se eu sou uma advogada, se eu sou um profissional X ou Y, eu não quero saber de negócio. Você é o seu negócio mais importante. Então, quando a gente começa a se ver como uma empresa de sucesso, tá? E você começa a investir em você mesmo, como seu próprio negócio, porque você está como seu material mais importante para qualquer desenvolvimento. Então, qualquer investimento em si mesmo, você está investindo no seu negócio. A partir do momento que você tem carreira, você é um profissional liberal, você tem um objetivo de crescimento profissional, como um profissional liberal autônomo, como um concurseiro, o que seja, mas você se vê como um negócio. Eu trabalho uma ferramenta que se chama Business Model U. Aí fala assim, Business Model U, você como modelo de negócio, exatamente. Então, é você se colocar como seu modelo de negócio. Então, você é a sua marca, você tem a sua identidade pessoal, você se apresenta de que jeito para o mundo, que mensagem que você está passando para o seu cliente? Que tipo de profissional você o que você está levando para ele? Então, isso tudo é dentro do seu modelo de negócio. Tá? Então, quando a gente começa a se ver como uma empresa que precisa ter sucesso, uma empresa que precisa alcançar, investir em si mesmo é o primeiro passo. E investir em si mesmo, parece até uma falar assim, poxa, no momento de crise ela vai falar investir em si mesmo? Olha, a gente investe em nós mesmos quando a gente coloca lá, olha, eu tenho que primeiro ter uma faculdade. Ou eu vou entrar numa federal, para isso eu tenho que fazer um investimento antes para conseguir ser aprovada numa federal, isso é investir, ok? Não consegui entrar numa faculdade, eu vou tentar quantas vezes, eu tenho que ter um passo para quanto tempo eu vou ficar na federal, ou meu objetivo, eu vou para particular. Eu tenho que ter um planejamento em cima disso, quanto que eu vou pagar, de que forma eu vou fazer financiamento, tá, mas depois da faculdade, quanto tempo eu tenho que estar pagando isso? Aquilo que eu estou reembolsando, isso é investimento, tá? Depois da carreira, você já tem lá na frente, você fechou a faculdade, tá? E daí? E aí? Você tem que escolher qual a sua área de atuação. Você tem que escolher em que segmento profissional você vai estar inserido. Então, você tem que se especializar, você tem que se colocar dentro do mercado, você tem que investir em si mesmo, né? Então, na verdade, a gente um negócio, tá? É um negócio que a gente precisa investir. Até a roupa que a gente veste, vai falar o que a roupa não veste da pessoa. Sim, dependendo da profissão, mais ainda, tá? Hoje eu não estou vestida de advogado, hoje eu estou vestida de coach. Mas existe até isso, gente. Então a roupa é investimento. Então, o cabelo arrumado é investimento, a unha feita é investimento em você mesmo. Agora, o que você precisa ponderar nos diversos momentos é em que fase você está, em que momento de vida você está, em que momento de carreira você está, para você analisar aonde terá que se dar esse investimento.
tá? Porque quando eu estou no momento de escolha, no momento de colocação, é uma situação. Quando eu já estou inserido no mercado e eu preciso fazer ajustes profissionais, considerando que eu preciso melhorar na minha profissão, aumentando a minha lucratividade, eu preciso incrementar o meu escritório, eu preciso capacitar o meu pessoal, mas em cada fase eu tenho investimentos necessários. Então, a análise passa eu planejar qual é o foco neste ano de 2020. Então, se as coisas não deram de fazer de um jeito, eu pego, eu analiso o que eu posso fazer agora para mim sair melhor, mais fortalecido, com crescimento profissional, mais posicionado na minha carreira nesse momento. E vou readequar isso. Parece que é algo assim complicadíssimo, e não é. Então, assim, uma das primeiras questões é autoconhecimento, sim. Na onde que está o meu dom, a minha habilidade? No que eu sou melhor? Eu sou melhor para falar, sou melhor para escrever, como que eu me coloco? Qual é a melhor forma de eu chegar? Né? Qual é as habilidades que eu tenho? Porque a partir delas eu posso identificar grandes talentos. E eu também vou identificar quais são os meus pontos, não vamos colocar fracos, mas os pontos que eu preciso trabalhar. Nem todas as habilidades eu preciso ter, mas algumas são necessárias para o implemento da minha área profissional, para a melhoria da minha carreira, que a gente fala muito em upgrade. Então, quando a gente fala em upgrade de carreira, fala assim, olha, eu já sou profissional há X tempo, tá? E você não pode fazer um upgrade? Você vai estar ali, eu estou igual no meu caso, eu estou há quase 25 anos como advogada, eu tenho que ter o mesmo modelo de quando eu me formei? Claro que não. O mundo não é igual, então a cada momento a gente precisa se readaptar. Tá? Eu já tive momentos com escritórios maior, momentos com escritório menor, e tudo depende da fase, né? Então, tudo isso precisa ser replanejado, tá? E é hora de se fazer isso. Então, assim, o que na sua carreira demanda um planejamento emergencial? E dentro dos seus negócios, quer você tenha negócio em si, aí eu vejo, olha, os advogados com seus escritórios, grandes ou pequenos, são seus negócios, né? Mas mesmo que não seja assim, se veja como um negócio. Se veja como um negócio. Nós temos ativo, nós temos passivo, nós temos que fazer investimento, nós temos que fazer relocação de custos, e se veja como aquilo que você coloca. Nós somos, ao mesmo tempo, e aqui volta a falar, como tem mais advogado, vou colocar aqui, olha, nós somos aquilo que nós vendemos. Nós nos vendemos o tempo todo, nós advogados. Então, o que é colocado é o que você faz, sim, mas é principalmente quem você é. Então, a sua identidade, o seu pessoal está muito atrelado ao seu desenvolvimento profissional. Tá? A Estela tá aí, Marcos estava lá e tá falando com a Estela. Então, veja, Marcos está aqui, o Marcos tem um escritório, então tem outros advogados que trabalham com ele, tem outros profissionais que trabalham com ele. Ele é um líder. A imagem que ele tem não é só para ele. Ele tem uma marca que já é identificada dentro do mercado profissional da advocacia em Cuiabá. Então, aquilo que ele não tem, é atrelado. Então, vai pensar em Marquinha Valone, vai pensar, estou pegando você porque está o seu nome aqui por último, Marco. Vai pensar em quem? Advogado trabalhista, vai pensar, olha, em Atramate, vai ter toda uma gama de associações em relação à pessoa. Então, existe uma imagem. Então, quando a gente trabalha a carreira, a gente trabalha a partir exatamente da identificação de quais esses pontos. Aí, se o Marcos falasse aqui para mim, gente, ele não falou nada disso, tá? Se o Marcos falasse aqui para mim, Dia, eu pago as contas. Exatamente, mas já falou, ó. Eu preciso que as coisas agora andem de uma forma diferente, porque não tá essa coisa na advocacia trabalhista. O que eu posso fazer agora
para melhorar isso. Aí vem o X da questão. Então, é um profissional de muito tempo e às vezes precisa adequar alguma questão de planejamento de carreira e de negócio nesse momento. Então, o que precisa ser feito? Marcos, quais são os seus pontos fortes? O que você vai se posicionar agora para colocar? Olha, o seu segmento é mais esse. Aonde está a visibilidade? Qual a demanda dos seus clientes nesse momento? Você tem chegado aos seus clientes de que forma? Né? Para atrair mais clientes, mais demandas, mais colocações nesse momento. Então, às vezes, assim, a partir de certas identificações de pontos fortes, a gente pode estar trabalhando um grande desenvolvimento de carreira. Então, que a gente fala de upgrade. Então, quando a gente fala para jovens advogados, é uma situação, ou para advogados que já estão no mercado, ou lá na frente, e para outros profissionais também, gente. Mas a questão toda parte por autoconhecimento. Porque quais são as suas aspirações de vida, quais são os seus objetivos hoje, o que você quer no curto, médio e longo prazo, o que você precisa readequar neste momento, para que haja um novo crescimento, porque senão a gente estagna. E não é por aí. Não é porque a gente já tem um certo tempo, eu vi Flávia Moretti passou por aqui agora mesmo, não sei se ainda está online, tem o Marcos aqui, a Ludmila, que já é advogada, que agora há pouco entrou aqui na live. Então, assim, não é porque a gente já está numa carreira que a gente não precise se reposicionar muitas vezes. Muitas vezes. E isso é estratégia. Não é porque, olha, eu já estou assim no mercado há X tempo, eu sou um bambambam e pronto. Então, é ter a humildade de reconhecer que às vezes você precisa fazer algo diferente. Você precisa estar dando uma mexidinha para as coisas voltarem a crescer e ter um novo momento. Então, a gente precisa saber fazer essa identificação. Então, o planejamento ajuda muito por causa disso. E nós, advogados, sempre tem a mania de colocar a agenda só para as audiências. Então, volto a repetir. Nas suas agendas tem que existir o seu momento, o seu tempo, o seu investimento em você, o horário que você faz as coisas que você gosta, o horário que você estuda, o horário que você se dedica para o seu crescimento pessoal e não apenas horário de atendimento a cliente e audiência. Então, a gente às vezes colocou muito, principalmente quem tinha muita audiência, como a agenda servia só para estar marcando horário de audiência, numa hora, 2 horas, 3 horas, ou às vezes aquelas audiências de 15 em 15 minutos. E não é só isso. A agenda, planejamento semanal é para o todo. Inclusive, qual é o horário, o momento que você vai ter para cuidar de si mesmo, cuidar do seu pessoal, até mesmo da sua espiritualidade, porque também faz parte. Então, a gente precisa do planejamento dentro desse sentido, gente. Então, assim, se tiver alguma questão que eu estaria colocando hoje para vocês, é essa grande necessidade, tá? De planejamento da carreira dos negócios e que é um momento que todos nós, seja em que fase de carreira estejamos, todos nós precisamos repensar e reorganizar a situação para esse momento, tá? Então, quem sabe não é a hora até de uma nova área para alguns, encontrar uma nova paixão profissional, ou aquela velha que está adormecida, porque a advocacia já estava meio assim, estagnada, e agora 2020 veio, vamos bagunçar tudo para ver quem vai sair diferente de tudo isso. Então, vamos encarar esse momento dessa forma e sair efetivamente fortalecido. Então, objetivo, estratégias, planejamento e logo em seguida, execução. Não adianta planejar e fazer, tá? Fazer, mas fazer sempre, né? E assim, o passo a passo, mesmo que eu tenha que regredir, eu não vou desistir. A persistência é essencial em qualquer programa pessoal de desenvolvimento. Então, assim, vamos colocar... Eu sou uma empresa e uma empresa que tem que dar certo nesse ano de 2020. Então, eu não quero terminar 2020 com prejuízo. O que eu preciso fazer para que 2020 não seja um ano que eu tenha prejuízo? Eu tenho que ter algum lucro.
Se não é de uma forma, eu tenho que ter crescimento em outro segmento, mas eu tenho que sair fortalecido em algo. Senão, nós vamos ter efetivamente um ano arrasado, dominado por um vírus. E não é para ser por aí. Tá? Então, o vírus está aí, é uma situação colocando, nos levou a uma alteração muito grande das nossas rotinas, porém, eles não podem nos dominar também sob o aspecto da nossa vida ficar totalmente estagnada por conta deles. Por mais que a gente tenha que ter cautela, a gente precisa continuar crescendo, nos readaptando, prosperando e assim vai. Então, lembrando sempre, gente, nós advogados não podemos fazer captação de clientes? Não podemos, mas nós temos os nossos clientes. Nada impede que a gente esteja periodicamente em contato para saber se está tudo ok. Não existe nada que contrarie isso, porque o advogado ele já tem uma relação diferenciada. Normalmente, a pessoa que procura esse cliente, ela vai procurar esse profissional, ela vai procurar uma vez, ela vai procurar duas, ela vai procurar três. E nesse momento, é o momento da gente fazer o movimento inverso. Então, como que está esse outro lado? Eu vou ficar esperando só que me procurem? Eu vou saber como que está. Não significa que eu vou lá captar para ele me dar uma noção. Mas eu vou saber como que ele está. O que ele está precisando nesse momento. Tá? Eu vou encarar, falar assim, qual é o segmento? O que eu posso estar fazendo agora dentro da minha carreira? E parar com o pessimismo, gente. O pessimismo está levando a gente para trás mesmo nesse ano. Então, vamos parar de ver esse ano. Vamos pensar assim, olha, quantos processos físicos serão digitalizados? Olha o boom que a gente vai ter no judiciário, as coisas não voltarão a ser como antes. Bem ou mal, as coisas vão mudar, estão mudando, e de uma forma mais acelerada, e nós não podemos ficar para trás. Então, é hora da gente analisar o que nós precisamos readequar na nossa carreira, nos nossos negócios, independente do segmento em que você esteja, mas para que você, nesse momento, possa estar reinserindo dentro do mercado, né? E, às vezes, até com mais força. Eu tenho certeza que pode ser um ano de ganhar dinheiro. Vamos pensar por aí. Não ganhei tanto quanto eu queria, mas ganhei. E aí a gente se coloca, se posiciona. Então, vamos parar de pensar só sobre o aspecto negativo, tá? E aqui eu tenho algumas pessoas antigas e umas pessoas novas, e até eu vou anunciar que os advogados mais antigos podem estar passando para os novos. Exatamente por esse momento eu estou criando, eu estou lançando a partir de amanhã, um programa que eu normalmente não faço, de mentoria para jovens advogados, para advogados que ainda estão há pouco tempo no mercado, e eu chamo jovens advogados, não é só jovens advogados no aspecto da idade, jovens advogados, eu chamo os que estão até 5 anos de profissão, inseridos no mercado, mais ou menos essa média. Então, eu estou lançando um programa de mentoria rápida para esses advogados, com preço diferenciado, tá? Que é a minha mentoria. É uma mentoria tanto de posicionamento profissional, de área de atuação, com a área de especialização para ir, quanto de correção de petições, auxílio para entrar nessa linha de audiências, agora na linha virtual, que quer dar algumas pessoas com medo. Então, como estava tendo uma procura e o momento agora está um pouquinho mais complicado, estou criando essa mentoria, que é uma mentoria menor do que a que eu faço normalmente, uma mentoria de 4 sessões para jovens advogados, com acompanhamento diário via WhatsApp, em um valor diferenciado, tá? Então, está sendo lançado amanhã, aqui no meu Insta. Avisa para os jovens advogados que vocês conheçam, para estarem verificando essa disponibilidade amanhã, porque são só apenas 10 vagas. Eu trabalho com um número limitado, porque eu ainda sou advogada, tá? Então, eu mentoro uns e continuo trabalhando no meu, porque para eu mentorar, eu preciso ainda estar nativa, né, gente?
Então, avisem para os outros. Então, se vocês conhecerem profissionais que precisam, neste momento, estar sendo recolocado, se colocando no mercado, está com dificuldade de inserção, que precisa de uma ajuda para fazer o seu plano de desenvolvimento individual, tá? O seu planejamento de carreira e de negócios. Então, eu estou com um valor específico para advogados recém-formados. Mas para os demais profissionais também estamos aí à disposição com outras opções, que não essas da mentoria rápida, mas há possibilidade. A gente venha conhecer como que um planejamento, um plano de desenvolvimento individual e o seu plano de carreira e negócio pode fazer toda a diferença. O seu, para o seu negócio, para você, não é aquele pronto, massificado, que está lá igual para todo mundo. É o feito para você, de acordo com o seu lugar, tá? E muito obrigada pela participação de todos hoje. Fiquei muito feliz em ver antigos amigos, igual o Dr. Marcos aí, doutora Suzana Barbosa, ex-aluna. Ixi, quanto tempo em Rondon? 2004, Suzana? Turma de formando de 2004? Você acredita que é, por aí. Doutora Iris, minha parceira hoje, que está ali, Débora, ex-aluna também que estava ali assistindo, Ludmila, ex-aluna, agora está com a gente ali na Comissão de Processo Civil da ABA. Então, veja, a questão é que vamos brilhar, todos nós tem lugar para todo mundo, tá? 2005, isso. Então, tem lugar para todo mundo, vamos brilhar, cada um com a sua capacidade, com a sua especialidade, com o seu dom, a sua carreira. A Andréia, olha aí, a Andréia Tomazelli está aí. Ótimo, gente. Quem precisar de presentes, cestas personalizadas, só falar comigo que eu indico totalmente. A Andréia, uma coach minha, uma amiga muito querida, está aqui. Tô esperando, André, para a gente fechar o seu plano de negócio. Mas tá aí, tá indo, tá bombando. Vamos lá. Então, gente, em cada momento da vida, a gente precisa sempre. E por aí, a gente tá se colocando e vamos fazer um 2020 ser diferente. E levar isso para outras pessoas, tá? Se para uma pessoa a gente conseguir, já tá valendo, tá? Então, obrigada pela participação de todos hoje. Se tiver alguma questão, pode estar falando comigo em inbox ou via WhatsApp, tá? E a gente pode estar trocando uma ideia. Tá? Um abraço para vocês. Boa noite.